O vento vindo do Atlântico Sul estava empurrando a chuva gelada de lado pela Avenida Beira-Mar quando meu filho me mandou sair do carro. Eu me lembro do momento exato porque os limpadores estavam no máximo e ainda não conseguiam acompanhar, e eu segurava a maçaneta da porta como se fosse a única coisa sólida restante no mundo. Ele nem olhou para mim. Olhou direto para a frente, para o vermelho borrado das luzes de freio e disse: "Pai, vai logo. A Mirella está certa. Não podemos continuar assim." Com 73 anos, um quadril costurado da cirurgia de 6 semanas antes, e meu próprio filho falando de mim como se eu fosse um cachorro vira-lata que ele acidentalmente deixou entrar na picape. O nome na tela do painel era Mirella Keller Costa, minha nora, a mulher que tinha passado 11 anos sorrindo para mim nas mesas de Natal em Florianópolis, enquanto silenciosamente redesenhava o mapa da vida do meu filho, até eu não estar mais nele. A voz dela veio pelo alto-falante, metálica e cortante, do jeito que ela sempre soava quando estava representando a razoabilidade. "Só deixa ele no abrigo na rua Bocaiúva, Décio. Eles vão saber o que fazer com ele." Nós concordamos. Como se eu fosse uma coleta da prefeitura, como se eu fosse algo a ser gerenciado. Eu quero te contar o que eu deveria ter feito. Eu deveria ter rido na cara dele. Eu deveria ter dito: "Filho, você tem alguma ideia do que está fazendo agora? Você tem a menor noção do que está prestes a acontecer com você? Porque eu tenho, e eu sei, há 2 anos e meio. E a Mirella também, mesmo que ela pense que é ela quem está controlando a mesa." Mas eu não disse nada disso. Eu fiquei sentado no banco do passageiro da Pajero que meu filho tinha comprado com o dinheiro que eu dei como presente de casamento e deixei ele me dirigir através da pior tempestade de junho que Florianópolis tinha visto em uma década, e mantive a boca fechada porque a coisa que eu estava esperando já estava em movimento, e a pior coisa que eu poderia ter feito era mostrar minha mão. Meu nome é Rômulo Varela. As pessoas que me conhecem há tempo suficiente me chamam de Rô. Eu nasci em 1953 numa casa de madeira em Coqueiros, filho de um capataz do porto e uma professora. E passei 41 anos como perito marítimo trabalhando nos portos do Sul, Florianópolis, Itajaí, Imbituba, nas semanas ruins. Eu conheço barcos e conheço o tempo, e eu sei como um pequeno problema vira um grande quando ninguém chama cedo. Estou te contando isso porque quero que você entenda que o que aconteceu naquela noite de junho não foi surpresa para mim. Eu tinha visto a tempestade chegando por anos. Eu simplesmente escolhi não mencionar. Décio era meu único filho. A mãe dele, Inês, morreu de câncer de pâncreas em 2009. Ele tinha 21 anos então, terminando o curso de contabilidade na UFSC, e eu acho que algo nele ficou quieto aquele ano e nunca voltou completamente. Ele conheceu Mirella em 2014, num retiro corporativo na Serra Catarinense. Ela era uma associada sênior numa firma de imóveis em Jurerê, toda ternos afiados e dentes mais afiados ainda, e em 6 meses ela tinha o Décio mudado para o apartamento dela. E em 18 meses eles estavam noivos, e em 2 anos casados numa sala de festas com vista para o cais com 80 das pessoas dela e 12 das minhas. Eu gostei dela no início. Essa é a parte que ninguém acredita, mas é verdade. Eu gostei que ela era direta. Eu era viúvo há 5 anos na época e estava cansado do jeito cuidadoso que as pessoas pisavam em ovos ao meu redor. E Mirella não pisava em ovos. Ela me disse que minha casa em Jurerê era grande demais para um homem só e que eu deveria pensar em reduzir. Ela me disse que meu barco de pesca era um sorvedouro de dinheiro. Ela me disse, 3 meses depois de me conhecer, que eu precisava atualizar meu testamento. Eu ri na época. Pensei, bom, pelo menos ela diz o que pensa. O que eu não entendi, não de verdade, foi que Mirella não dizia o que pensava. Mirella dizia o que queria que fosse verdade, e então trabalhava de trás para frente a partir daí até todo mundo ao redor dela concordar. Isso é uma coisa completamente diferente. Eu só entendi na primavera de 2023, e naquela altura eu já estava 2 movimentos à frente dela, mesmo que ela não soubesse. O primeiro aviso veio num almoço de domingo na casa deles na Lagoa da Conceição. Décio estava na churrasqueira. Mirella estava abrindo uma garrafa de Pinot, e ela disse, bem casualmente, como se estivesse comentando o tempo, "Sabe, Rô, meu pai transferiu a casa para mim e meu irmão quando ele fez 70 anos. Só deixa tudo mais limpo."
Sem inventário, sem confusão. Você deveria pensar nisso. Eu me lembro das costas do Décio enrijecendo na churrasqueira. Ele não se virou, só ficou lá com a pinça na mão, e eu soube naquele segundo que eles tinham falado sobre isso, provavelmente por meses. Eu disse, vou pensar nisso, querida. Eu não pensei nisso. Eu já tinha decidido, mas precisava que ela acreditasse que eu estava pensando. Porque a única maneira de lidar com uma pessoa como Mirella é deixar ela acreditar que está ganhando até o momento em que não está. 3 semanas depois, eu dirigi até o escritório de uma advogada em São José que eu nunca tinha usado antes. Uma mulher chamada Anita Brandão, meia-idade, prática, recomendada por um antigo colega dos dias de perito. Eu fiquei no escritório dela por 2 horas e contei tudo sobre Inês, sobre Décio, sobre Mirella, sobre a casa em Jurerê, que estava na família desde 1971 e agora valia, num dia ruim, R$ 2.250.000, sobre a carteira de ações que minha esposa tinha construído antes de ficar doente, que eu nunca tinha tocado porque não suportava, sobre o barco, sobre um pequeno terreno em Bombinhas, que eu tinha comprado em 1988 e nunca contado para ninguém, sobre as economias. E eu contei sobre Soraya. Essa é a parte da história que eu nunca contei para ninguém. Estou contando agora porque o segredo parou de ser segredo há 3 meses, e não faz sentido segurar mais. Em 1991, quando Décio tinha 3 anos e Inês, e eu estávamos passando pelo que eu só posso descrever como um completo e quieto colapso do nosso casamento, eu tive um relacionamento com uma mulher chamada Nádia Dantas. Ela era enfermeira no hospital universitário. Ela era de Salvador. Ela tinha 31 anos e era a pessoa mais gentil que eu já conheci na vida. O relacionamento durou 4 meses. Eu terminei porque era covarde e porque amava minha esposa e porque tinha um filho. Nádia voltou para Salvador em agosto daquele ano. Eu nunca mais a vi. O que eu não sabia, o que ela não me contou, era que ela estava com 8 semanas de gravidez quando pegou o avião. Eu descobri em 2003. Uma carta chegou na casa de Jurerê, com uma caligrafia que eu não reconhecia, carimbada de Salvador. Inês trouxe do correio. Eu abri na mesa da cozinha enquanto ela fazia chá e li 3 parágrafos de uma mulher que eu tentava não pensar há 12 anos. E no final daqueles 3 parágrafos, havia uma fotografia de uma menina de 11 anos com os olhos da minha mãe. O nome dela era Soraya. Nádia tinha dado o nome da avó dela. Ela tinha crescido sem saber quem era o pai. Só que ele era um perito marítimo brasileiro cujo retrato a mãe guardava numa gaveta. Nádia não estava escrevendo por dinheiro. Não estava escrevendo por apoio. Estava escrevendo porque tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla e queria que a filha soubesse quem era o pai antes das coisas ficarem difíceis. Eu contei tudo para Inês naquela noite. Tudo. Ela chorou por cerca de 1 hora e depois fez outro bule de chá. E então ela disse algo que eu carrego comigo há 23 anos. Ela disse, Rô, isso não é mais sobre nós. Isso é sobre aquela menina. Faça o que você precisar fazer. E então ela disse, mas não o Décio. Ainda não. Ele tem 15 anos. Não vai entender. Então, eu comecei a escrever para Soraya. E comecei a mandar dinheiro para Nádia, não como apoio, mas como poupança para a universidade, para o que viesse depois. Eu fui a Salvador 2 vezes, uma em 2005 e outra em 2008, e conheci minha filha e andei pelas praias com ela e vi ela crescer numa mulher que olhava para o mar do jeito que eu olho para o mar. Nádia morreu em 2011, 2 anos depois de Inês. Soraya tinha 19 anos. Eu nunca contei para o Décio, nunca contei para ninguém. Não porque eu tivesse vergonha, eu tinha, mas não era o motivo, mas porque tinha prometido para Inês. E porque na época que Inês morreu, o momento tinha passado, e porque Décio já estava se afastando, e eu sabia do jeito que se sabe o tempo, que contar para ele não nos aproximaria, só daria a ele um motivo para se afastar mais. E então Mirella apareceu, e a resposta ficou óbvia. Você não conta para Mirella Keller Costa sobre uma meia-irmã em Salvador com direito à herança. Não a menos que queira ver ela desmontar a vida da sua filha de 12.000 quilômetros de distância. Então Soraya ficou um segredo. Ela tem 33 anos agora. Mora em Salvador. É bióloga marinha, de todas as coisas, o que eu acho que Inês acharia muito engraçado.
Ela tem 2 filhos, meus netos, embora Décio não saiba que eles existem, e um marido chamado Bruno, que por todos os relatos é um homem muito melhor do que eu era na idade dele. Eu contei tudo isso para Anita Brandão no escritório dela em São José em outubro de 2023. E então contei o que eu queria fazer. Eu queria colocar a casa de Jurerê e a carteira de ações e o terreno em Bombinhas num fideicomisso discrecional. Eu queria que Décio fosse um beneficiário, mas não o único. Eu queria que Soraya fosse uma beneficiária. Queria que meus netos, tanto os de Salvador quanto quaisquer futuros do Décio, fossem beneficiários. E queria que a fiduciária fosse uma pessoa que Mirella não pudesse influenciar, não pudesse encantar, não pudesse intimidar e não pudesse esperar. Anita Brandão sorriu para mim do outro lado da mesa e disse: Rô, sou eu, não é? Nós assinamos os papéis em novembro de 2023. E então eu esperei. Agora, aqui está a parte onde eu tenho que ser honesto com você. Porque você pode estar aí pensando, bom, por que você deixou chegar a esse ponto? Por que não disse algo antes? A verdade é que eu queria dar uma chance ao Décio. Eu queria ver se ele, sozinho, sem ser forçado, escolheria ser o homem que eu criei. Eu queria ver se Mirella, dada a corda suficiente, se enforcaria na frente dele para que ele não pudesse mais fingir. Elle se enforcou. Ah, Chiara, elle se enforcou. Na primavera de 2024, Mirella começou a sugerir que eu me mudasse para a casa deles. A casa de Jurerê era grande demais. Os jardins eram demais. As escadas eram perigosas depois do meu quadril. Ela tinha uma casa de avó nos fundos da casa deles na Lagoa da Conceição, que eles tinham acabado de reformar. Seria ótimo. Poderíamos ser uma família de verdade. Décio ficava dizendo coisas como: pai, você teria seu próprio espaço, teria sua independência, mas nós estaríamos bem ali. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Tinha visto o mesmo padrão em 3 dos meus antigos colegas. A casa de avó é a varanda da frente do asilo. Mas eu disse sim. Eu disse sim porque precisava dela perto. Precisava ver o que ela faria. Eu vendi a casa de Jurerê em fevereiro de 2025. Ou melhor, o fideicomisso vendeu. Me mudei para a casa de avó em março. Levei uma mala, a fotografia da minha esposa, meu equipamento de pesca e a pequena caixa de madeira que continha as cartas de Soraya. O resto foi para o depósito. Mirella fez um pequeno jantar de boas-vindas. Beijou minha bochecha e disse: estamos tão felizes que você está aqui, Rô. E eu sorri e agradeci, e fui dormir num quarto simples atrás da casa do meu filho aos 73 anos. E fiquei lá no escuro pensando na minha esposa e na minha filha em Salvador, e na coisa que estava vindo. Levou 4 meses para ela. O primeiro sinal foram as fechaduras. Em julho, Mirella trocou as fechaduras da casa principal. Me deram uma chave para a casa de avó, mas não para a casa. É só uma questão de segurança, Rô. A seguradora pediu. Depois os jantares pararam. Depois ela começou a deixar pequenos bilhetes na casa de avó. Lembretes. O lixo sai na terça. Por favor, não use a máquina de lavar depois das 20. Por favor, não deixe o portão dos fundos aberto. Por favor, não fume na varanda. Mesmo que eu não fume desde 1994. Então, em maio de 2026, veio a cirurgia do quadril. Eu tinha adiado por 2 anos. O cirurgião disse que tinha que ser agora, ou eu perderia a mobilidade de vez. Eu entrei no hospital particular de Florianópolis no dia 3 de maio. Saí 4 horas depois. Passei 8 dias no hospital e 2 semanas na reabilitação e fui liberado de volta para a casa de avó no dia 24 de maio, com um andador e uma lista de consultas de fisioterapia. Mirella ficou furiosa. Não abertamente. Mirella nunca era abertamente nada. Ela ficava furiosa no jeito que colocava a xícara de chá no balcão. Ficava furiosa no jeito que perguntava ao Décio, na minha frente, se ele tinha ligado para a agência de cuidados domiciliares. Ficava furiosa no jeito que olhava para o meu andador, como se fosse algo que tinha sido deixado por engano no corredor dela. A noite em que aconteceu, dia 5 de junho de 2026, havia uma frente fria forte subindo do sul, e a previsão tinha sido ruim o dia todo. Chuva, ventos fortes, temperaturas baixas com a sensação térmica. Eu estava sentado na casa de avó, assistindo o jornal das 19 na TV, quando Mirella bateu na porta. Ela trouxe o Décio junto. Ele estava cinza,
Parecia um homem que não dormia há uma semana. Ela disse: Rô, precisamos ter uma conversa. Ela tinha escrito. Tinha um papel. Leu como se lesse um memorando numa reunião de diretoria. Disse que a situação não estava funcionando. Disse que minha recuperação estava colocando um fardo razoável no lar. Disse que tinha falado com uma assistente social. Mentira. Eu chequei depois. Não tinha. Que recomendou um centro de cuidados temporários na rua Bocaiúva que poderia me receber aquela noite. Disse que Décio concordava. Eu olhei para o meu filho, meu menino, 38 anos, contador, casado, sem filhos, porque Mirella tinha decidido anos antes que crianças interfeririam na carreira dela. Ele não encontrava meus olhos. Eu disse: Décio, olhe para mim. Ele não olhou. Olhou para os sapatos. Olhou para o tapete. Olhou para a parede atrás da minha cabeça. E eu entendi naquele momento que o que quer que eu estivesse esperando que ele encontrasse dentro de si, ele não ia encontrar. Não naquela noite. Talvez nunca. Sozinho. Eu disse: certo, vou pegar meu casaco. Foi assim que eu acabei no banco do passageiro da Pajero numa tempestade de chuva na Avenida Beira-Mar. Foi assim que eu acabei vendo o perfil do meu filho na luz verde do painel, enquanto a voz da esposa dele vinha pelo Bluetooth, dizendo onde me largar. Foi assim que eu acabei às 9h30 de uma noite de sexta em junho, parado na calçada do lado de fora de um prédio da prefeitura fechado na rua Bocaiúva com um andador, uma pequena mala de pernoite e o casaco abotoado errado porque minhas mãos tremiam demais para abotoar os botões. O abrigo não era onde Mirella disse que era. Claro que não era. O endereço que ela deu ao Décio era um centro comunitário que fechava às 10h. Não havia centro de cuidados temporários. Só havia uma porta trancada e uma marquise molhada e um vento que subia a rua como se tivesse uma rixa pessoal contra homens velhos. Décio foi embora. Ele foi embora. Ficou sentado no carro por talvez 40 segundos enquanto eu estava na calçada, e então colocou a Pajero em marcha e foi embora. E eu vi as luzes traseiras desaparecerem em direção ao cais. E pensei: bom, aí está a minha resposta. Eu fiquei lá um tempo. Não vou fingir que estava pensando claramente. Eu tinha 73 anos, estava há 6 semanas da cirurgia de quadril, estava encharcado, e o homem que tinha sido meu melhor motivo para acordar de manhã por 38 anos tinha acabado de me deixar na calçada. Não há versão disso em que você fica lá sentindo algo sensato. Depois de uns 10 minutos comecei a andar. O andador escorregava no pavimento molhado. Consegui andar cerca de 3 quadras antes do quadril travar de verdade e eu ter que sentar num banco do lado de fora de uma padaria grega que tinha fechado para a noite. O frio era do tipo que entra nas juntas e fica lá. Eu me lembro de pensar muito claramente que se ninguém passasse nos próximos 20 minutos, eu provavelmente estaria em sérios apuros. Uma jovem passou. O nome dela era Thalia Ramos. Eu soube disso depois, e ela tinha 26 anos e estava voltando para casa de um turno tarde num restaurante no mercado público. Ela me viu e não hesitou. Cruzou a rua, sentou no banco ao meu lado e perguntou se eu estava bem. E então, sem esperar eu mentir sobre isso, pegou o telefone e chamou uma ambulância. Depois ligou para a linha não emergencial da polícia de Santa Catarina. Depois sentou comigo na chuva, segurando minha mão até as duas chegarem. Eu quero que você lembre de Thalia Ramos. Quero que você lembre que na pior noite da minha vida, a pessoa que me salvou foi uma jovem que eu nunca tinha visto que tinha todos os motivos para continuar andando, e não fez isso. Eu tenho uma afilhada agora, de certa forma. Nós almoçamos a cada 2 domingos. A ambulância me levou para o hospital universitário. O policial, um sargento chamado Tiago Silva, sentou comigo por volta das 23h30 e perguntou bem gentilmente o que tinha acontecido. Eu contei tudo: a casa de avó, as mentiras sobre a assistente social, o endereço errado, meu filho indo embora. Ele tomou notas. Perguntou se eu queria fazer uma declaração formal. Eu disse: quero. Depois ele disse: senhor Varela, quer que eu ligue para o seu filho? E eu disse: sim, mas não ainda. Espere até umas 3 da manhã. E quando ligar para ele, não diga que eu estou bem. Só diga que estou no hospital e que ele precisa vir. O sargento olhou para mim por um longo momento. Depois me deu um pequeno sorriso cansado e disse: cara, eu não deveria, mas vou. Eu quero te contar o que aconteceu quando Décio entrou naquele quarto de hospital às 15 para as 4 da manhã,
porque é a parte que eu esperava há 2 anos e meio. Eu estava apoiado na cama. Tinha um soro no braço porque estava levemente hipotérmico. Meu quadril estava estável. A enfermeira tinha sido gentil. Anita Brandão estava sentada na cadeira ao lado da cama porque eu tinha ligado para ela à meia-noite e ela tinha dirigido de São José na chuva porque esse é o tipo de advogada que ela é. Ela tinha uma pasta manilha no colo. Décio entrou pela porta rápido. Parou a cerca de 2 passos. Viu mim, viu Anita, viu a pasta e ficou da cor de cinza molhado. Ele disse: pai, me desculpe. Eu não. Eu pensei que Mirella disse. Eu deixei ele falar. Deixei ele ficar lá e gaguejar através de qualquer versão que ele tinha montado no caminho. Deixei ele dizer tudo. E quando ele ficou sem palavras, eu disse: sente-se, filho. Ele sentou. Eu disse: Décio, em cerca de 1 hora, a polícia vai querer falar com você. Não para te acusar de nada. Ainda não. Só para tomar um depoimento. Você vai contar a verdade, tudo, incluindo a parte em que Mirella te disse o que fazer e você fez. Ele começou a chorar. Eu tinha visto ele chorar 2 vezes na vida adulta. Uma no funeral da mãe e outra quando o cachorro dele morreu em 2018. Essa foi a terceira. Eu disse: agora me escute com atenção, porque é a única vez que vou dizer. 2 anos e meio atrás, eu vendi a casa de Jurerê. Não vendi para você. Vendi para um fideicomisso discrecional. Anita aqui é a fiduciária. O produto da venda, a carteira de ações que sua mãe deixou, o terreno em Bombinhas, tudo está nesse fideicomisso. Você é um beneficiário, mas não é o único e não é o controlador. A fiduciária toma as decisões e a fiduciária responde a um documento e o documento é muito específico sobre que tipo de conduta desqualifica um beneficiário de receber distribuições. Ele me encarou. Eu disse: o nome da Mirella não está em nada disso. Mirella não tem direito a nada disso. Mirella nunca teve direito a nada disso. Tudo que ela tem te falado nos últimos 11 anos sobre o que estava vindo para você, vindo para ela, na verdade, sejamos honestos, se baseava num conjunto de suposições que ela nunca se deu ao trabalho de verificar. Ele sussurrou, pai. Eu disse: tem mais uma coisa. Você tem uma irmã. O nome dela é Soraya. Ela tem 33 anos. Mora em Salvador com o marido e os 2 filhos. Eu sei dela desde 2003. Sua mãe sabia. Nós tomamos uma decisão juntos. E a decisão foi minha de guardar. E estou te contando agora porque o tempo de guardar acabou. Ela é beneficiária do fideicomisso também. Está há 2 anos e meio. Você vai conhecê-la, Décio, provavelmente neste Natal. Eu gostaria muito disso. Ele colocou o rosto nas mãos. Não disse nada por um bom tempo. O soro clicava. Anita ficou bem quieta na cadeira. Do lado de fora, a chuva finalmente estava diminuindo. Ele disse nas mãos: eu não sei quem eu sou. E eu disse: e essa é a parte que importa. Essa é a parte que quero que qualquer um assistindo isso leve embora. Eu disse: filho, você é um homem que fez uma escolha terrível hoje à noite. Isso é tudo que você é neste exato momento. O que você se tornar a partir daqui depende de você, não de mim, não de Mirella. Você. O casamento não sobreviveu. Claro que não. Mirella foi notificada pela Anita. 2 dias depois, ela não estava tecnicamente fazendo nada contra ela, só informando sobre certos fatos do fideicomisso e certos fatos sobre o imóvel onde ela morava, que se revelou ter sido refinanciado 3 anos antes de um jeito que ela não tinha prestado atenção suficiente. Décio pediu divórcio em agosto. O acordo foi complicado, mas Mirella saiu com substancialmente menos do que ela assumia que sairia. E Décio saiu com substancialmente menos do que eu assumia que sairia. E eu acho que as 2 coisas foram os resultados corretos. Décio se mudou para um apartamento de 1 quarto em Coqueiros em setembro. Começou a ver um conselheiro. Veio jantar na minha nova casa, um pequeno apartamento em Jurerê, 2 ruas de onde a casa antiga ficava, todo domingo. Não falamos de Mirella por meses. Falamos da mãe dele. Falamos das viagens de pesca que fazíamos para a península de Florianópolis quando ele era menino. Falamos de Soraya bem cuidadosamente, bem devagar, porque ele estava processando muita coisa. Ele voou para Salvador em novembro do ano passado. Eu fui com ele. Vi meu filho conhecer a irmã no aeroporto de Salvador e vi ela abraçá-lo.
e vi o filho dela de 8 anos apertar a mão dele bem sério como um pequeno velho. E pensei, bom, tudo bem, alguma coisa disso é recuperável. Nem tudo, mas alguma. Eu tenho 73 anos. Não vou ver meu neto crescer para ser homem. Provavelmente não vou ver minha neta se formar na universidade. Eu fiz as pazes com isso. O que eu não fiz as pazes, o que eu não acho que qualquer pai jamais faz as pazes, são os anos que eu perdi com meu filho porque eu fui orgulhoso ou cauteloso ou esperto demais para o meu próprio bem e escolhi deixar ele encontrar a resposta certa sozinho quando eu deveria ter sentado com ele e feito ele ouvir. Então deixe-me te dizer o que eu diria para qualquer um assistindo isso. Qualquer um acima de 60, qualquer um cujos filhos começaram a falar de casas de avó, qualquer um cuja nora começou a sugerir que você simplifique seus assuntos. Não transfira a casa. Não enquanto você estiver vivo. Não enquanto ainda puder respirar e tomar decisões. Existem estruturas, fideicomissos, usufruto, acordos financeiros vinculantes que podem fazer tudo o que uma transferência faz sem te colocar à mercê das pessoas que você mais ama. Fale com uma advogada que você encontrou sozinho, não uma que seus filhos recomendaram. Pague bem a ela. Conte tudo. Não se mude para a casa de avó, a menos que tenha outro lugar para ir. Independência não é egoísmo. Independência é o último presente que você pode dar aos seus filhos, porque significa que eles podem te amar sem serem responsáveis por você. Não guarde segredos que possam ser usados contra você, mas não conte para pessoas que vão weaponizá-los também. Há um caminho do meio, e ele geralmente passa pelo escritório de alguém que cobra por hora. E se você tem um filho que você tem protegido de uma verdade sobre um irmão, sobre uma herança, sobre qualquer coisa, pergunte honestamente se você está protegendo ele ou se protegendo. A resposta importa. Importou para mim. Quando eu entendi, meu filho tinha 38 anos e estava num quarto de hospital às 3 da manhã aprendendo, tudo de uma vez, que tinha uma irmã e que a esposa dele estava errada sobre tudo e que o pai dele estava 3 movimentos à frente dele por anos. Isso é demais para aprender numa noite só. Eu deveria ter dado pedaços antes. Isso é culpa minha. Eu assumo isso. A última coisa que quero dizer é isso. A jovem que sentou comigo naquele banco, Thalia, me perguntou há algumas semanas o que eu faria diferente se pudesse voltar. Ela pensou que eu diria que nunca teria me mudado para a casa de avó, ou que teria contado sobre Soraya para o Décio antes, ou que teria recusado entrar no carro aquela noite. Eu disse a ela não. Eu faria quase tudo igual, porque o fideicomisso aguentou, porque minha filha está na minha vida, porque meu filho finalmente, aos 39 anos, sabe quem ele é e quem ele não é. E ele não saberia nenhuma dessas coisas se Mirella não tivesse sido permitida mostrar para ele, na frente dele, do que ela era realmente capaz. A única coisa que eu faria diferente, eu disse a ela, é que teria abotoado meu casaco direito antes de sair do carro. Os botões. Esse é o único arrependimento. Um homem sempre deveria abotoar os próprios botões. Cuide dos seus pais. E se você é pai, cuide de si mesmo. Porque ninguém mais vai fazer isso por você. E as pessoas que dizem que vão geralmente são aquelas que você mais precisa vigiar. É só isso que eu tenho. Vá com cuidado.